dia, seja bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Bíblica do Discípulo. É sempre bom ter você presente conosco, aprendendo da palavra do Senhor. Lembrando que todas as vezes que você acessar aí o nosso canal, ou por curiosidade, ou porque é membro da Igreja Batista do Jardim Tarumã e tem nos acompanhado no desejo de crescer no conhecimento das Escrituras, dê o seu like, dê a sua curtida, ou compartilhe esse conteúdo com outros amigos para que eles também conheçam a palavra do Senhor. Hoje nós estudaremos sobre o livro de Lucas e nós vamos nos adiantando porque é um evangelho maior que todos os outros evangelhos e isso vai tomar um pouquinho mais de tempo no nosso compartilhamento com vocês. Nós vamos deixar nosso tempo de oração para o final e aí ao término nós oraremos com vocês, tá bom? Então, o nosso objetivo hoje, ao estudarmos o Evangelho de Lucas, é permitir que você, ao final dessa aula de hoje, tenha bem fixado na sua mente algumas informações, alguns conteúdos preciosos. Nós desejamos que você, ao final desta aula, descreva a pessoa de Lucas e possa relacioná-lo aos livros do Novo Testamento que ele escreveu, inspirados aí pelo Espírito Santo de Deus. É nosso desejo também que você, ao término dessa aula, consiga identificar qual o destinatário para quem Lucas escreveu o seu evangelho. Também é importante que você, ao final dessa aula, conheça e saiba listar fatos sobre o nascimento de Jesus e aí com detalhes específicos de que só Lucas relata esse detalhe. Que você também consiga explicar a diferença que é feita entre a genealogia de Jesus no contexto, na escrita do Evangelho de Mateus e também do Evangelho de Lucas, porque eles fazem uma genealogia ou escrevem de maneira diferente. Também é importante para nós que você consiga interpretar os ensinamentos de Jesus sobre os bens materiais e nossas responsabilidades diante dos necessitados. Que você ainda consiga descrever como Deus se sente com relação aos desprezados, aos marginalizados, aos pecadores e liste também 2 atos sobre a crucificação de Jesus que apenas Lucas cita. Então, ao final do nosso conteúdo, você deverá conhecer todas estas coisas. Se nós faltarmos com essas informações, você pode entrar aí no nosso canal, fazer as devidas perguntas e dizer: olha, pastor, o senhor esqueceu de um daqueles objetivos linkados, de ressaltar alguns deles, ou não conseguir captar a ideia, o conteúdo dos objetivos propostos. Estamos aí à sua disposição. Amém? Mais uma vez, louvado seja Deus pela sua presença conosco. Vamos começar a pensar sobre quem escreveu o Evangelho de Lucas. O próprio nome já nos traz esse corte, esse reporte, a pessoa de Lucas como seu autor. Embora ele tenha sido um livro escrito anonimamente, nos originais, a escrita do Evangelho, ele seja um livro anônimo, não dizendo quem escreveu, não nomenclaturando explicitamente a sua autoria, os líderes da igreja primitiva consideravam o Evangelho, este terceiro Evangelho, escrito por Lucas. Um destes pais da igreja que se definia desta forma era Irineu. Então, a igreja primitiva, os pais da igreja consideravam Lucas o autor do Evangelho, que assim é descrito como Evangelho segundo Lucas. A outra forma de identificarmos o Evangelho, a pessoa de Lucas, é comparando o Evangelho a outro livro, que é o livro de Atos. Atos dos Apóstolos foi escrito pelo mesmo autor e para a mesma pessoa, para o mesmo destinatário ou os mesmos
né, nessa ampliação de quem lia o Evangelho de Lucas. Ambos foram escritos ao excelentíssimo Teófilo, e aí você tem esse registro tanto no capítulo 1, no início do Evangelho de Lucas, como também no livro de Atos. Os livros possuem o mesmo objetivo, o mesmo interesse, a mesma proposta, o mesmo destinatário, assim também como o mesmo estilo literário. A outra forma, ou um outro determinante que liga o Evangelho à pessoa de Lucas e à sua autoria, é que ele escreveu Atos, né, nos quais o autor se coloca como um de seus amigos, e aí na escrita de Atos ele usa o pronome nós, né, aí no caso na segunda pessoa. Isso você vai ver aí no capítulo 16, verso 10 até o verso 17. Você vai encontrar no capítulo 20, do verso 5, do verso 21 ao verso, até o capítulo 18, e também do capítulo 28, verso 16, ou seja, capítulo 20 até o 21, e depois do 27 até o 28, você vai encontrar várias dessas referências aí, quando ele usa o pronome nós. Enquanto, quando ele se referia a outros amigos, a outras pessoas, ele vai usar aí a terceira pessoa. Um caso bem exemplificado aí de falando de outras pessoas, de citações como presente no texto, nós temos ali capítulo 10, o verso 4 e o verso 5. É uma passagem bem conhecida, né, em que Pedro vai para a casa de Cornélio, centurião, e ali que manda chamar Pedro à sua casa. Então ali a gente compreende o livro de Atos quando se referem a outras pessoas na terceira pessoa, mas o autor, quando se inclui como parte da história, como parte do texto, ele coloca o nós, ele se inclui, né, na narrativa. E como argumento findo, a gente ainda tem e encontramos o médico Lucas presente no encarceramento de Paulo pelos romanos. Você, quando abre a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 14, nas despedidas ali de Paulo à igreja de Colosso, então ele fala sobre Lucas, o personagem que estava presente também com o apóstolo Paulo. Então, se a gente entende que foi Lucas que escreveu Atos, que Lucas esteve presente em todo esse tempo com a vida e o ministério de Paulo, também vamos entender que ele tenha sido o escritor do Evangelho, terceiro Evangelho aqui considerado como Evangelho segundo Lucas. Então, essas são as testificações e as comprovações que a gente tem para entender que Lucas escreveu o seu Evangelho, o terceiro Evangelho, que é esse que nós estamos estudando. A data do livro é fato aí que Lucas não esteve presente na vida e junto com o ministério de Jesus, especialmente em sua jornada na Galileia e nem na Judéia, mas usou para escrever o seu evangelho fontes escritas e também testemunhos oculares. Ele mesmo descreve isso no início do seu evangelho, no seu propósito descrito para quem ele está escrevendo ali também. Ele esclarece que ele esteve presente com as testemunhas oculares da vida e ministério de Jesus. A gente pode citar vários deles aqui. Ele deve ter vivido com Pedro, ele conheceu Marcos, e se ele conheceu Marcos, também isso testifica até da data que vai ser provável a escrita do seu evangelho. Ele conviveu com Maria, então ele fez uma cuidada coleta de informações, de dados com essas pessoas que conviveram com Jesus, além de ter usado outros materiais escritos, como por exemplo
o próprio Evangelho de Marcos. Então, considerando que Lucas escreveu o livro de Atos depois que Paulo esteve em Roma durante 2 anos, aí por volta de 63 depois de Cristo, Paulo preso, Paulo encarcerado em Roma, Lucas esteve presente, um dos poucos que esteve presente com ele até o fim. Então, é provável que Lucas tenha escrevido o seu evangelho em um tempo anterior, antes do fim da vida de Paulo. E se ele utilizou ou conheceu Marcos, enquanto Marcos mesmo escrevia o seu evangelho, e após ter escrito o seu evangelho, e ele ter usado a narrativa, o escrito de Marcos como fonte para escrever o seu evangelho, podemos considerar que ele escreveu aí o seu evangelho por cerca de 50 a 60 depois de Cristo. Então, ficamos aí nesse meio entre 50 a 60, o período que ele escreveu o evangelho de Lucas. Há uma grande possibilidade dele ter escrito o evangelho no tempo que esteve em Cesareia, período da prisão de Paulo. Você vai encontrar isso em Atos 24, verso 27, aliás, de 24 até o capítulo 27, e do verso 27 ao verso 1, e segue aí todo aquele período da prisão de Paulo, da sua ida de Jerusalém até Roma. Então, esse acompanhamento quando Lucas esteve presente. Então, é possível que enquanto eles estiveram em Cesareia, então Lucas tenha escrito o livro de lá. A outra possibilidade é que ele tenha escrito o seu evangelho enquanto esteve em Roma, enquanto Paulo permaneceu preso em Roma e enquanto ele esteve lá, ele também aproveitou esse tempo para escrever o seu evangelho. E aí, considerando já a definição possível de data, ano 50 a ano 60, não mais que isso. Tema e propósito do livro, Por que razão Lucas escreve este evangelho? O propósito do evangelho de Lucas, já pode ser encontrado aí no que a gente chama de prólogo, ou seja, na apresentação, no início do seu evangelho, ali na sua introdução, ele já descreve qual o propósito do livro, ou seja, um relato ordenado sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a morte e ressurreição, sobre a crença e doutrina cristã ao seu denominado amigo Teófilo. Mas a gente pode desmembrar um pouco mais os propósitos aí encontrados em todo o livro para facilitar a nossa aprendizagem. Vamos desmembrar um pouco aí desse registro dos propósitos de Lucas. Primeiro, relatar ordenadamente os fatos registrados e suas explicações. Então, a narrativa da vida de Jesus, tanto conforme as testemunhas oculares, como conforme as suas fontes escritas, ele procura colocar numa cronologia, numa ordem desses fatos, assim como também suas devidas explicações. O propósito de Lucas também é fortalecer a fé dos seus amigos não-judeus, chamados de gentios. Dentre esses aí nós encontramos o próprio Teófilo, conforme diz Lucas, conforme você já conhece. Também levar amigos gentios a um compromisso com Cristo. Tal fato aí fica claro na forma como ele se dirige ao próprio amigo Teófilo, excelentíssimo. Essa foi uma forma que Paulo utilizou, por exemplo, quando ele foi se defender, quando esteve diante de Félix, ó excelentíssimo governador Félix, Festo. Então era uma expressão muito usada pelo apóstolo Paulo, se referindo às autoridades romanas ou aí às autoridades gentias. Então a forma como Lucas se expressa, ó excelentíssimo Teófilo,
então dando a ideia dessa expressão dirigida a um gentio, a um não-judeu, então isso se estende não só àquele amigo, mas a todos os não-judeus que teriam acesso ao seu conteúdo, ao conteúdo do seu escrito. Isso você vai encontrar aí nessas expressões muito usadas, como eu citei por Paulo, Atos 24, 13, assim como no capítulo 26, verso 20, 25. O esboço de Lucas. A gente sempre tem dito isso para vocês, que todas as Bíblias hoje, que são Bíblias de estudo, que são Bíblias de comentários, todas elas têm a sugestão de um esboço de cada livro. Isso é bom e é interessante que você conheça, porque isso ajuda você a fixar a ordem dos fatos, dos acontecimentos, a memorizar a sequência, o conteúdo, o assunto de cada livro. Fica mais fácil quando você quiser fazer uma pesquisa bíblica, conhecer algum conteúdo bíblico, se você tem em mente essa organização do livro, fica mais fácil a sua pesquisa, fica mais fácil a sua procura. Embora hoje a gente tenha o Google, que nos ajude bastante nisso. Então, dentro do esboço de Lucas, a divisão do livro de Lucas, nós temos no primeiro momento, capítulo 1, aí do verso 1 até o capítulo 2, verso 52, o nascimento e infância de Jesus. Nesse primeiro momento também a gente tem aí o nascimento, a visão de Zacarias, o nascimento de João Batista, né, e depois o nascimento e infância de Jesus. Do capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, do capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 4, verso 13, nós temos o início do ministério de Jesus e a sua pregação, que se dá logo após o seu batismo. Do capítulo 4 até o capítulo 9, verso 50, aí a gente tem o ministério de Jesus na Galileia, cidades como Cafarnaum, né, o lugar onde ele mais esteve, toda a região, toda a periferia ali da região do Mar da Galileia. Então, depois, nós vamos ter a partir do capítulo 10, né, no caso, o verso 51 do capítulo 9, nós temos aí a viagem de Jesus a Jerusalém, aí já nós temos a vida e o ministério de Jesus na Judéia, né? Capítulo 9 até o capítulo 19, verso 27. E por fim, na cidade de Jerusalém, na sua vida ministerial, temos os últimos dias e a última semana da vida de Cristo Jesus, sua morte, sua crucificação, sua ressurreição e a sua ascensão. Uma divisão simples, fácil da gente compreender aí a forma como os evangelistas organizavam a sua narrativa, o seu livro. A gente vê aí uma sequência muito clara da vida de Jesus, uma testificação histórica nessa organização do próprio livro. Características peculiares, particulares ao livro de Lucas. Primeiro, nós temos como este o maior dos evangelhos escritos. O único livro dos evangelhos, né, de Mateus, Marcos, João, todos eles, foi o único evangelho escrito por um não seguidor ou alguém não presente na vida de Jesus, né? E que por sua pesquisa realizada para escrever o livro, ele traz essa confiabilidade histórica, né, para comprovação, testificação da fé cristã. Aí a gente tem o fato de que, pelo autor ter escrito o Evangelho e mais o livro de Atos, aí ele se torna o maior escritor do Novo Testamento, junto com o apóstolo Paulo, que no escrito das suas cartas também se torna esse grande narrador da vida da igreja, né, dos valores, da ética, dos relacionamentos vividos como povo de Deus e necessários ao povo de Deus. Mas como o maior dos escritores narrando sobre a vida de Jesus, nós temos o autor Lucas. Até porque ele
inicia narrando a vida de Jesus, o ministério de Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, e ele segue narrando a continuidade do ministério de Jesus, agora com a dispensação do Espírito Santo do Senhor. E esse desenvolvimento é feito pela igreja do Senhor Jesus. Então, ele se torna esse grande e maior dos escritores, assim como também um dos maiores historiadores da vida da igreja, né? E da vida, relatando aí o ministério de Jesus. Foi escrito para alcançar e encorajar os cristãos gentios. Essa é uma das características aí do livro de Lucas, que é encorajar, além de alcançar, encorajar os cristãos não judeus. Também, como característica peculiar do Evangelho de Lucas, nós temos a demonstração do interesse de Jesus pelos pobres, pelos necessitados, por aqueles que eram marginalizados. A gente vai ter um tempo em que a gente vai poder perceber isso, mas se você quiser, você vai abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 50, capítulo 14, você vai encontrar no capítulo 2, verso 32, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 7, como já narrado, todas essas evidências da preocupação e do valor que Jesus dava a essas pessoas marginalizadas, né? Cobradores de impostos, prostitutas, né? Esse convívio e esse acolhimento de Jesus aos pecadores que o reconheciam, né, como o Messias. Imagem vivida por Jesus é uma das características, ele relata muito bem a vida de Jesus, né, e esse retrato muito bem elaborado da vida e da identificação da vida de Jesus. Enfatiza a vida de oração de Jesus, assim como associado ao Evangelho de João, um dos que mais enfatiza o papel do Espírito Santo. Isso é tão precioso porque na sequência do livro de Atos, ele passa a narrar muito bem a presença do Espírito de Deus e a condução a partir dali da dispensação do Espírito, dessa condução dele à vida dos discípulos e à história da igreja. Enfatiza, além do papel do Espírito Santo, também os hinos registrados no Novo Testamento. Zacarias foi um destes, o Canto de Maria. Então, ele é um dos que mais descreve os hinos de louvor registrados aí a partir do nascimento de João Batista, nascimento de Jesus, e segue. Parábolas especiais de Lucas, né? São registros aí na forma como Jesus ensinava por parábolas e algumas especiais que nós encontramos no livro de Lucas. Uma delas, uma das bem conhecidas, é a parábola do bom samaritano, a parábola do rico insensato, a parábola da vigilância, a parábola da figueira. Está presente de uma maneira um pouco diferente nos outros evangelhos, mas nós temos a parábola da figueira, a parábola da festa das bodas, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, parábola do mordomo infiel, história do homem, do rico e Lázaro, né, dos dois personagens, Rico e Lázaro, e a parábola da viúva persistente. E por último, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. São 10 parábolas que nós encontramos registradas no livro de Lucas. A gente viu aí que Mateus foi um desses, que lá no capítulo 13 registra uma grande quantidade de parábolas ensinadas por Jesus, mas Lucas se destaca aí trazendo também essas 10 parábolas que muito nos ensinam, e a gente vai ver o ensino de algumas delas até o final da nossa aula. Fatos únicos narrados aí por Lucas sobre o nascimento de Jesus. Nos acontecimentos narrados
escritos por Lucas sobre o nascimento de Jesus, nós encontramos aí informações preciosas e suficientes para fortalecer a nossa fé e firmar as bases da nossa doutrina e da nossa fé cristã. Vejamos alguma delas. Primeiro aí que nós encontramos como um fato único, narrado por Lucas, é o nascimento de João Batista. Aqui a gente não vai descrever toda a história do nascimento de João Batista, porque eu creio que vocês, ao lerem o livro, vão encontrar, mas aí nós temos o pai de João Batista, que era Zacarias, e o trabalho junto a um velho sacerdote, quando ambos estavam escalados para trabalharem durante 2 semanas, o que era de costume e como prática no templo em Jerusalém. Como levita, ele descendia aí da ordem de Abias, e aí você encontra esse registro em 1 Crônicas, capítulo 24, do verso 7 ao verso 18, ali você encontra a ordem de Abias, essa função levítica que eles possuíam, e como de costume, e isso é um dado interessante, lançava-se sorte sobre esses levitas para participarem da queima do incenso. Assim se dava o privilégio para que alguém nesse rodízio participasse desse momento. Provavelmente isso acontecesse uma única vez na vida do levita ou daquele que era escalado para trabalhar no templo. Então foi exatamente nesse momento em que ele havia sido sorteado para queimar o incenso, enquanto ele estava lá, aparece o anjo Gabriel anunciando que ele seria pai. Nesse tempo ele perde a sua voz, fica mudo, até o momento em que a criança vai ser apresentada para a circuncisão, e aí na celebração desse ato da circuncisão, então Zacarias volta a ter voz. Essa narrativa você encontra aí no Evangelho de Lucas. O nome João, e essa foi uma dúvida entre eles, porque entre os amigos havia a sugestão que se colocasse o nome de João em vez de João, se colocasse Zacarias como uma homenagem ao pai, mas tanto Zacarias quanto sua esposa resolvem e decidem colocar o nome de João, que significa o Senhor deu graça, né? Nesse momento é que ele volta a ter voz. E aí nós temos o registro do primeiro hino, esse hino cantado e celebrado por Zacarias, que é denominado de o Benedictus, né? Então, as bendições aí, as celebrações presentes no Novo Testamento. Para você que é músico e gosta, Lucas é um desses bons evangelistas que narram os muitos cantos na história da vida de Jesus. Em seguida, nós temos a narrativa do nascimento de Jesus, que também você conhece aí no livro, anunciada pelo anjo Gabriel, e aí Maria, nessa obediência como uma adolescente, sem pensar nas consequências de como seria engravidar, que não do seu noivo, que não do seu prometido, ela resolve obedecer à anunciação de Gabriel e se coloca como: eis-me aqui, cumpra em mim aí a tua vontade. A gente segue nessa narrativa a visita de Maria à sua prima Isabel. Mais uma vez, nós temos o registro de um novo canto, de um novo hino ministrado aí, o chamado canto Magnificat, né? Então, mais um dos hinos, se não estou enganado, são 4, né, hinos apresentados aí nessa narrativa do Novo Testamento. Lucas é um dos poucos que descreve aí o período, a data do nascimento de Jesus, encontrando essa data provável no período do recenseamento de Quirino, rei da Síria. Ele faz um paralelo da vida de Israel, da história de Israel aí com o mundo assírio, e aí encontrando uma possível data para o nascimento de Jesus. Possível não, uma data provável aí do nascimento de Jesus. A presença dos pastores é algo bem interessante,
porque na narrativa de Lucas, os pastores encontram Jesus ainda na manjedoura. Isso significa que eles chegaram bem recentes, tão logo Maria dar à luz ao menino, em poucos dias ali, eles chegam e se fazem presentes aí, simbolizando a figura do bom pastor, do antigo pastor, representado pela pessoa do rei Davi, né? Esse vínculo aí messiânico à figura do rei Davi e à pessoa de Cristo Jesus. A infância de Jesus, e aí isso é bem interessante, porque apenas Lucas nos dá informações sobre a infância de Jesus. Você deve se lembrar que lá no início dos evangelhos a gente falou que havia um evangelho escrito sobre a infância de Jesus, um evangelho escrito aí para satisfazer a curiosidade desse período que a gente tem de vácuo da vida, do registro da vida de Jesus, mas Lucas é um destes que registra parte da infância de Jesus. Era comum os garotos judeus, os meninos judeus, aos 13 anos, participarem da celebração do Bar Mitzvah. Então, e assim, com 13 anos, ao participarem dessa celebração, eles se tornavam integrantes efetivos do judaísmo, como se fosse o batismo, né, na história e na fé cristã. É possível que Maria e José e Maria tenham levado o menino Jesus aos 12 anos para já ter familiaridade com essas celebrações, com os acontecimentos que tinham nesse tempo, e foi aí que nós encontramos a referência sobre Jesus aos 12 anos, presentes no templo, discutindo com os escribas, discutindo com os mestres, e ele se perde aí dos seus familiares, e quando Maria retorna com José à procura de Jesus e pergunta onde ele está, a resposta clássica de Jesus, que eles deveriam saber, que ele estaria na casa do seu pai. Então Lucas é um dos únicos aí escritores do Novo Testamento que tem esse registro da infância de Jesus. É claro que a gente tem em Mateus, aí quando eles fogem para o Egito e depois quando retornam, mas especificamente falando da idade de Jesus, nós temos Lucas aí nessa adolescência, pré-adolescência de Jesus. É um interessante conteúdo para a gente falar sobre aí a pré-adolescência, né? A fase junior e a metodologia dos judeus para ensinar os seus filhos nesse tempo. Experiências iniciais encontradas em Lucas. O batismo de Jesus é um deles. Os 4 evangelhos narram o batismo de Jesus, fazem a mesma narrativa, mas Lucas descreve a presença corpórea da pomba descendo ali sobre a pessoa de Jesus como um símbolo presente da pessoa do Espírito Santo de Deus, e a voz do céu que testificava a divindade de Cristo Jesus. A gente tem que considerar aí que o batismo de Jesus tinha uma grande diferença do batismo que hoje nós celebramos. Hoje nós celebramos o batismo nos identificando com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Jesus aqui não tinha pecado, então o batismo para ele não tinha esse caráter, mas tinha o caráter de obediência. Então, obedecendo a missão e o que o Pai lhe havia dado, ele se permite ser batizado e a partir daí, então, ele inicia o seu ministério. A unção, a presença, né, corpórea, simbólica do Espírito de Deus, dar a ele essa autoridade para que ele, então, exerça o seu ministério. Ainda associado ao tempo, à idade que ele poderia ter ou ser considerado pelos judeus como rabino, ou como mestre, né? Teria autoridade para isso. A outra é a genealogia de Jesus. Lucas apresenta uma genealogia bem diferente da de Mateus. Por exemplo, Mateus começa com Abraão até José. Já Lucas começa de José
até Adão. Ele faz uma inversão na narrativa da genealogia. A gente tem que se lembrar que Mateus tem como propósito alcançar os judeus. Então, para os judeus era importante que a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, estivesse associada à pessoa de Abraão. Para Lucas, como escreve para alcançar os gentios, a preocupação não é Abraão, mas associar a figura e a pessoa de José a Adão, a história da humanidade, o vínculo da queda do homem e a sua reconciliação, que é promovida e trazida por Cristo Jesus. Essa teologia e essa afirmação é muito bem apresentada pelo apóstolo Paulo. E como Lucas conviveu intensamente com Paulo, então ele traz já essa associação, essa união da defesa, da apologia, do conhecimento que Paulo lhe trazia, e por isso ele faz referência e linka a genealogia de Jesus à pessoa de Adão, né? A gente vai encontrar isso muito bem escrito lá pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Então lá você compreende bem esse sentido. Primeiro Adão e o segundo Adão. Então esse valor para Lucas de vincular a pessoa de Cristo Jesus à pessoa de Adão. Ensinamentos e parábolas a caminho de Jerusalém. Então, quando Jesus sai da Galileia e indo para a Judeia, indo para a cidade de Jerusalém, aí nós temos um conjunto de ensinos por parábolas deixado por Cristo Jesus. Vamos só ver algumas dessas parábolas e as lições aí que podem ser trazidas para nós. O bom samaritano, por exemplo, em resumo, essa parábola nos ensina que devemos ter compaixão por qualquer necessitado. Não importa quem seja a pessoa, os argumentos técnicos, as justificativas, não nos excluem do cuidado que devemos ter para com o nosso próximo. A outra é que nos demonstra que o amor supera o preconceito. É por causa do amor que nós nos despimos de todos os nossos preconceitos. Isso não significa reprovação ao erro, que é uma coisa muito comum nos dias de hoje. Jesus sempre amou os pecadores, mas os convidou a se arrependerem e a deixarem a sua vida de pecado para mudarem o seu padrão, o seu valor ao reino de Deus. O jovem rico, e aqui aprendemos como usar adequadamente as riquezas, estabelecermos as prioridades devidas. Aquele homem estava pensando no bem material como seu vínculo maior, como sua sustentação maior, como seu provedor principal, estava se esquecendo do mais importante, que era Deus, o seu relacionamento com Deus e também a sua generosidade, né? A sua riqueza lhe trouxe um egoísmo, um egocentrismo, em vez de trazer a frutificação da bênção, da prosperidade à vida de outras pessoas e também do seu relacionamento com Deus. A parábola do filho pródigo, aí 2 fatos nos são ressaltados nessa parábola do filho pródigo, para a gente entender. Primeiro, o amor do pai e a disposição de perdoar e acolher o filho, né, que volta arrependido para a casa do pai. O segundo é descobrirmos o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria quando nós voltamos para a casa do pai. Não há alegria legítima, não há felicidade plena, não há alegria em viver longe de Deus, afastado de Deus e em desobediência. Isso não gera nenhuma satisfação, nenhuma alegria, apenas um contentamento passageiro. O homem rico, Lázaro, essa parábola é bem interessante, mas muito mais do que ensinar sobre céu e inferno, embora fique evidente nessa parábola a lição de que há lugar para os justos e há lugar para os ímpios, e que esses lugares não se comunicam.
não há como passar de um lugar para outro. É uma parábola também que nos ensina que não há como sair da dimensão do eterno para o material, para que a gente seja o mensageiro aos vivos. Essa parábola nos deixa muito claro esse ensino. Quando ele disse que lá estão os profetas, lá está a lei, e eles, os 5 irmãos que eram daquele homem rico que foi para o sofrimento eterno, então eles deveriam estar atentos a estes sinais. Essa é uma lição muito interessante, além de nos ensinar sobre a generosidade. A viúva persistente, e aí essa parábola não é uma lição sobre amolar Deus, incomodar Deus e achar que é pelo incômodo que Deus vai nos responder, mas é pela justa causa. Era uma justa causa o seu pedido ao juiz, e aí Deus compara de que como um juiz mau pode atender ao pedido da viúva, quanto mais Deus, em sua infinita graça e misericórdia, pode atender os nossos pedidos que estejam aliados aí à sua vontade. Então a persistência de orar sempre e de nos sintonizarmos à vontade de Deus para que Ele atenda às nossas necessidades. Ele tem prazer em nos socorrer e em nos atender. Por fim, a última semana de Jesus, descrita e narrada aí pelo evangelista Lucas. Vamos lembrar, como nos outros evangelhos, a terça-feira, a quinta-feira, a sexta-feira e o domingo. A quarta-feira é comum a todos eles não falarem sobre o que aconteceu nesse dia. A gente tem repetido que é possível que Jesus tenha dedicado esse tempo para ficar com seus discípulos, repassar os seus ensinos, falar sobre aqueles dias, ele tenha se dedicado a esse tempo com eles. Então, na terça-feira, Jesus, como narrado por todos os outros evangelhos, responde às perguntas dos discípulos, né? Mas Lucas aí usou a mesma narrativa de Mateus, Marcos, mas ressaltou o fato da cidade estar cercada pelo exército romano, capítulo 21, verso 20, e isso é bem interessante porque é uma referência a também o cerco de Jerusalém, que vai acontecer em 70 depois de Cristo, quando esta profecia vai ser cumprida, e aqui apenas Lucas, né, deu esta profecia mais precisa. Nós temos também a quinta-feira, no relato sobre a ceia, Lucas destaca com prioridade aí a disputa que estava havendo entre os discípulos, de quem seria o primeiro, né? E também enfatiza a agonia na oração de Jesus ali presente no Getsemane, fazendo o registro de que ele então sua lágrimas de sangue, né? No seu suor havia sangue. O nível de estresse, o nível emocional de Jesus é registrado aí também pelo evangelista Lucas, o que era muito peculiar, a gente aprendeu do evangelista Marcos. Na sexta-feira, o julgamento de Jesus diante do Sinédrio e de Pôncio Pilatos. Da mesma forma, ele segue a narrativa de Marcos, segue a narrativa de Mateus, mas ele destaca um fato que não é descrito pelos outros, que embora ele não fale, por exemplo, sobre a presença de Anás e Caifás no Sinédrio, ali do julgamento de Jesus, mas ele faz a citação de Jesus ir à presença de Herodes Agripa, quando ele estava lá presente por época da Páscoa, então para se fazer presente politicamente na celebração dos judeus. Então Lucas narra que Jesus foi também apresentado a Herodes Agripa, que depois devolve Jesus a Pôncio Pilatos, e aí sim, nessa devolutiva a Pôncio Pilatos, é traçada a condenação de Jesus, conforme a narrativa de todos os outros evangelistas. Lucas é um dos evangelistas, e o único dos evangelistas, aí diferente de Mateus e Marcos, mas ele é o único que narra o arrependimento do ladrão da cruz. Ele descreve os ladrões crucificados com Jesus, mas é o único que registra
o arrependimento do ladrão da cruz. E a expressão de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por fim, o domingo, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Ele segue da mesma forma o modo que Mateus e Marcos registram a narrativa, mas é o único dos evangelistas que registra a história da presença de Jesus após a sua ressurreição aos discípulos, aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Esse registro você não vai encontrar nos outros, apenas em Lucas, né? Ele segue como todos os outros, mas faz esse recorte aí, esse acréscimo que os outros não dão. E assim a gente conheceu um pouco da forma como Lucas organizou o seu evangelho e de parte dos seus ensinos. Qualquer dúvida, você pode entrar aí nos nossos canais, deixar a sua dúvida, nós estamos à sua disposição para responder se tiver alguma pergunta da sua parte. Se não, vou orar com você e encerrar a nossa aula, a nossa conversa de hoje. Paizinho do céu, obrigado porque a tua palavra nos ensina e nos apresenta Cristo Jesus. Ó Deus, como uma realidade histórica, mas muito mais do que apenas uma realidade histórica, como uma presença viva, ó Deus, no nosso meio, na nossa vida, como esse que nos religa ao Senhor, nos traz graça, perdão e nos ensina a viver os valores do reino. Nos ensina, ó Deus, a vivermos uma contracultura do que seja aquela estabelecida por nós, ó Deus, e vivenciada como o mundo onde nós estamos inseridos. Nos ajude a vermos o Senhor como devemos realmente ver e a vivermos aquilo que o Senhor tem e quer para cada um de nós. Obrigado por hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, não deixe de dar o seu like, a sua curtida e compartilhar esse conteúdo com outros amigos. Até a semana que vem, quando estudaremos o livro de João.